Boa noite, Raul, tudo bem? Vamos Boa lá. noite, tudo ótimo. Bem-vindo ao nosso especial de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. O nosso intuito é levar um pouco das intenções e projetos daqueles que se candidataram para gerir o município de Sorocaba a todos os cidadãos, e não para apenas os nossos associados. Os temas serão focados na engenharia e arquitetura, mas que impactam diretamente na vida de cada um. Por isso, entendemos que estas entrevistas serão uma porta para que saibamos como esses candidatos entendem e veem as áreas e o que poderá ser feito para melhorar. Larissa Vasconcelos, nossa jornalista, é que conduzirá a entrevista. Larissa, fique à vontade. Obrigada, Henrique. Bom, então, oficialmente bem-vindos. O entrevistado de hoje, vou apresentar oficialmente, é o Marcelo. Ele teve sua candidatura oficializada pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, é professor e advogado, foi vereador também em Sorocaba entre 2001 e 2006, e deputado estadual em 2 mandatos, entre 2007 e 2011 e entre 2015 e 2019. Muito obrigada pela sua participação, Raul, e bem-vindo. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa, importante debate público sobre o desenvolvimento de Sorocaba, o planejamento urbano, então, parabéns. Vamos ver se a gente pode contribuir aí com a discussão e o aprofundamento das questões da cidade. Com certeza. Eu vou explicar brevemente como vai ser a dinâmica da nossa entrevista. Então, as perguntas vão ser feitas por mim e também pelos especialistas aqui presentes. Como você pode ver, tem muitos engenheiros e arquitetos aqui da nossa associação. O senhor vai ter cerca de 3 minutos para responder cada questão, ok? E assim que acabar o tempo, o senhor vai ouvir um sinal, um sonoro mesmo, e assim a gente vai poder passar para a próxima questão. Tá? O nosso intuito é dar aí espaço para todos os candidatos adequadamente, né? O mesmo espaço, ok? Então, a primeira pergunta, quem vai fazer é o arquiteto Eduardo Gatti. Eduardo, por favor, pode dar continuidade. Boa noite, candidato Raul Marcelo, tudo bom? Aí espero que tenha muita sorte aí na eleição, né? Espero que as perguntas aí sejam respondidas de formas esclarecedoras para todos aqui, né? Então, nossa primeira pergunta é, em sua opinião, sobre o plano diretor da cidade de Sorocaba, né? O que pode ser alterado? Já passa para mim já, ou vai fazer todas as perguntas? Já vai direto? Isso, é você mesmo. Tá, maravilha. Olha, o plano diretor, eu estava na Câmara Municipal, era vereador em 2004, quando foi aprovado na gestão do Renato Ammann, inclusive era prefeito. Eu e o Gabriel Bittencourt, nós organizamos as audiências públicas para debater o tema. Naquela época, as preocupações eram sobre a possibilidade do crescimento desordenado da cidade, abastecimento de água, o problema que naquela época não era tão grave como é hoje, do trânsito da cidade, e o fato de nós termos também uma presença da especulação imobiliária na condução, que é natural também, toda a cidade essa questão aparece, esse conflito aparece, na condução e nos rumos do desenvolvimento da cidade. Aquela reflexão que nós fizemos, foram várias audiências públicas em 2004, do problema dos espigões, né, do adensamento populacional em algumas regiões da cidade, sobretudo aquelas que têm maior valorização imobiliária, surgimento dos prédios e o não dimensionamento desse processo. Uma das regiões que mais sofreu com isso, inclusive, foi a região do Campolim, que é o centro hoje administrativo e financeiro da cidade. E, em grande medida, eu continuo com as mesmas preocupações. Muitos desses diagnósticos de lá, quem ver as audiências públicas vai comprovar isso naquela época, elas se comprovaram, né? Hoje, Sorocaba tem um problema grave em matéria de transporte público, transporte individual, que gera poluição. O transporte individual cresceu muito, o transporte público hoje é o mais caro do Brasil, também com muitos problemas. Nós temos um adensamento urbano que ficou sem o controle público, então em alguns bairros aí surgiram prédios. Isso não foi dimensionado do ponto de vista do abastecimento de água da cidade. Eu tenho andado pela cidade agora, recentemente, bastante, todo dia praticamente, e cheguei a ver pessoas tomando banho em caneca na garagem, porque nós estamos com um problema crônico de falta de água na cidade, uma coisa que eu não imaginaria que nós íamos assistir.
Então, que tipo de alteração nós vamos precisar fazer? Porque nós temos uma revisão prevista no próprio plano daqui a alguns anos, se não me falha a memória, deixa eu até puxar aqui. Nós temos uma revisão que é do Estatuto da Cidade, de revisão natural do plano diretor nos próximos anos. O ano que vem, o que nós precisamos fazer, na minha avaliação? Não uma grande alteração no plano, mas uma reflexão sobre ele que possa lançar novas bases, sobretudo em relação ao desenvolvimento da cidade. Eu acho que a parte do planejamento da cidade, ela é necessária nesse momento, que a gente coloque a população, os bairros, as associações, sobretudo a engenharia, a arquitetura, e também adequa a questão da engenharia de trânsito e a questão do abastecimento de água, à luz do plano diretor, ou seja, nós precisamos ter um controle maior sobre o Estado, sobre o governo, sobre o interesse público no crescimento da cidade. Não dá para admitir mais que o solo urbano fique à mercê do interesse privado, do interesse particular. Eu acho que esse é o desafio. Então, os ajustes que precisam ser feitos na minha avaliação são esses. Nós precisamos, talvez, até estabelecer um certo regramento maior para o crescimento e do adensamento urbano em Sorocaba. Eu acho que a reflexão principal estrutural que eu queria colocar aqui é essa, e as mudanças que nós vamos ter que fazer nesse sentido, eu acho que elas serão necessárias. Ou seja, qualquer bairro que for surgir novo, qualquer novo investimento imobiliário, ele só pode ser aprovado depois que mostrar a viabilidade no abastecimento de água, os seus impactos na vizinhança, impactos sobre o trânsito, porque, do contrário, de fato, nós vamos virar uma cidade conurbada que estamos, né, com Iperó, com Votorantim, com Porto Feliz, uma cidade que vai ficar cada vez tendo a sua qualidade de vida piorada. Então, acho que essa é uma reflexão. Pontualmente, nós não estamos apontando assim uma mudança no artigo tal, eu acho que não é por aí o caminho, fazer do plano diretor uma coxa de retalho, mas fazer a conferência das cidades no primeiro semestre do ano que vem e começar a colocar o crescimento da cidade em perspectiva, casado aí com a qualidade de vida e a sustentabilidade ambiental. Eu acho que essa é a reflexão mais importante. Eu costumo dizer... Acabou já? Mas a gente segue aqui, eu vou falar mais. Tem bastante coisa para o plano diretor, né? Isso, é um assunto bem abrangente. Mas nós vamos fazer mais de uma forma dinâmica para, enfim, para dar espaço para todos os questionamentos aqui, ok? Eu vou passar agora a palavra para o engenheiro Alessandro Nogueira. Por favor, Alessandro, fique à vontade. Boa noite, candidato. Obrigado pela presença. Minha pergunta é sobre a lei de zoneamento, tá, do município. O que, na opinião do senhor, dentro do seu plano de governo, necessita ser alterado para deixar a cidade mais sustentável? Eu já respondo já? Como é que é? Eu não sei a dinâmica aí, viu, pessoal? Pode responder imediatamente após a pergunta. Tá. É feita a pergunta. Isso. Exato. Já vem para mim. Olha, qual que é um problema que Sorocaba tem hoje? Nós temos... como a questão do interesse privado está acima do interesse público, porque a relação mercado e setor privado é igual limonada. Você põe muita água, fica aguado, põe muito limão, fica azedo. Existe um equilíbrio, é muito difícil, viu? Poucas sociedades conseguem atingir. Você pegar a Inglaterra, por exemplo, foram séculos para tentar atingir um certo equilíbrio. A Alemanha também, 2 guerras. A China agora está conseguindo atingir um certo equilíbrio entre o mercado e o governo. Quando atinge, se atém o pleno desenvolvimento econômico e o pleno desenvolvimento, inclusive, do bem-estar da sociedade. Quando não atinge, se entra em crise, problemas ambientais, adensamento mal dimensionado. Eu acho que nós estamos correndo esse risco. Aliás, já está acontecendo isso em Sorocaba, um cenário que não existia quando eu entrei na vida pública há 20 anos atrás. Qual que é o problema grave que nós temos? Nós temos hoje por volta de 50 mil lotes vazios no perímetro com a mancha urbana já consolidada na cidade. Então, não faz sentido nós ampliarmos a expansão com novos loteamentos, sendo que nós temos ainda terrenos e áreas para serem ocupadas. Eu acho que a ideia de cidade assim, planejada tem que ser igual a cidade na Europa. A cidade começa e termina. Acabou a cidade. A Sorocaba hoje ela vai terminando. Você sai do centro, tem tudo, tem fibra ótica, tem ponto de ônibus coberto, tem asfalto, tem fiação elétrica enterrada, tem tudo. Aí você vai saindo até chegar na Cruz de Ferro, que nem asfalto tem. Tem Poço Caipira, tem alguns bairros de Sorocaba distantes do centro que tem Poço Caipira, então é uma situação, uma tragédia para nós. Então, primeiro, não é mudanças pontuais, mas uma mudança que nós precisamos fazer é essa, vamos dizer assim, essa nova orientação. Ocupa seus espaços vazios,
verticaliza onde é possível, na medida em que nós tenhamos a dimensão do impacto no trânsito, não é? E depois de um debate público, que tem que envolver os especialistas em meio ambiente, nós temos 13 instituições de ensino superior em Sorocaba, vários PhDs em impactos ambientais aqui. Na UFSCar, por exemplo, nós devemos ter ali uns 15, 20 profissionais que são pós-doutores nessa matéria. Você deve escutar a comunidade acadêmica, o meio científico da cidade, sobre os impactos ambientais de um novo loteamento. Eu acho que é essa a questão. Tem algumas cidades da Espanha que fazem até plebiscito se vai ter novo bairro ou não. Ou seja, se vai se ampliar a mancha urbana consolidada. Eu acho que nós devemos caminhar por aqui em Sorocaba, ou do contrário, vai virar uma barbárie mais aprofundada, que é a situação hoje, né? Tem lote vazio no centro, e tem bairros sem infraestrutura, e novos loteamentos sendo abertos, e geralmente é no final dos... né? Aí o cara compra o terreno por hectare, aí faz um bairro lá na ponta da cidade, Carandá é um deles, é um erro absoluto, viu? Eu fui crítico. A Minha Casa Minha Vida nós deveríamos ter, mas não lá. Por quê? Porque compraram tudo por hectare, aí fizeram o Carandá lá e valorizou tudo, hoje está tudo a metro quadrado. A prefeitura levou infraestrutura, saneamento, posto de saúde, ônibus, energia elétrica, levou tudo, e aí valorizou tudo no entorno, e a comunidade vai lutar 20 anos para conseguir infraestrutura naquela região. Perfeito. Como já aconteceu com vários bairros da cidade, né? O problema do interesse público está subordinado ao interesse privado, esse é um drama, e aonde não tem sociedade organizada, vira barbárie, né? Sim. Arquiteta Tati Kurukawa, falei correto, Tati? Falou, tá certinho, Larissa, obrigada. Fique à vontade. Obrigada, Larissa. Prazer conversar com o senhor, candidato. Opa, obrigada pela sua atenção. Falando um pouco, então, agora sobre outro assunto polêmico aqui na cidade, né, sobre os patrimônios históricos. Quais são as ações formais de proteção, né, planejamento de ações formais de proteção aos bens culturais pretendidos na próxima gestão? Olha, assim, o patrimônio histórico de Sorocaba, eu tenho escritório, agora saí, fui para Vila Carvalho, mas eu tive escritório quase 10 anos ali na Cesário Mota. E é a rua que passaram as tropas, né, as mulas que vinham lá dos campos de Viamão, eram negociadas ali na ponte, e dali saíam para levar o ouro de Minas até o porto do Rio de Janeiro, enriquecer a Europa. Lá tem quase 600 castelos na França, grande parte foram construídos com dinheiro que saiu do Brasil, o ouro que saiu daqui, né? E Sorocaba teve uma importância para unificar o Brasil economicamente e culturalmente. E nós tínhamos os casarões, todos eles a Rua 15 ali, da Cesário Mota até descer a Rua 15. Se olhar a Cesário Mota, hoje ficou o quê? Ficou o Sindicato dos Têxteis, que está ainda em pé, o Mirante Ondina e uma escola de inglês, que por uma sorte nossa, o proprietário não quis derrubar, não quis pôr no chão. Mas basicamente nós perdemos todo o patrimônio histórico ali da Cesário Mota. E a Rua 15, então, meu Deus do céu, né? Foi inteira para o chão, fizeram um monte de banco lá e tal. Então, eu acho que nós temos que trabalhar no patrimônio histórico, tanto o físico quanto o imaterial, né? Que é São Paulo acabou de tombar lá o Prato Virada Paulista como patrimônio material da capital. Nós, em Sorocaba, não temos. Aliás, foi apresentado um projeto para tentar estudar as raízes da culinária sorocabana, porque o que se tem popularmente é a coxinha, mas é muito pobre, né? Não é uma crítica à padaria aqui, mas uma crítica do ponto de vista do que é a constituição da culinária sorocabana, com os tropeiros, com toda a nossa formação social e tal. Nós devemos buscar isso. Tem vários pesquisadores aqui na cidade que já apresentaram projetos nesse sentido, na Link, não foram, inclusive, aprovados. Eu quero retomar essa questão do mapa do patrimônio material de Sorocaba, que envolve a religiosidade, né, a região, por exemplo, de Aparecidinha, que, inclusive, se constituiu numa pandemia, a de 1889, a questão do João de Camargo, que envolve as nossas raízes afro, que é importante também, a nossa culinária, que se perdeu, né? Hoje tem-se a ideia errada, que é a coxinha e a costela, né? Não é, tem muitos outros pratos típicos da nossa tradição sorocabana. E os prédios históricos. O prédio histórico tem um problema aí, que além de ter um abandono generalizado, por exemplo, o entroncamento da Sorocabana, nós estamos vivendo um momento ímpar. Eu quero dizer que todo mundo que tem interesse, a ferrovia foi muito importante na nossa história, a empresa agora ela pretende entregar o patrimônio para a União. Então, a prefeitura pode requisitar todos os prédios históricos ali. Eu andava de trem com meu pai nos anos 80, e ali, de fato, é um patrimônio fantástico. Tem uma passarela de madeira ali que atravessa a linha de trem, que é coisa, tem as oficinas todas ali, é uma coisa... Então, nós vamos poder recuperar esse patrimônio. É um momento muito importante da história da cidade. Essa eleição vai decidir isso, inclusive. Se nós vamos requisitar isso ou vai ficar na mão da concessionária se perdendo o tempo.
Agora, tem também os prédios, que aí tem um problema que a prefeitura tem que oferecer alguma coisa para o proprietário. Porque qual que é o problema? O problema é que existe o interesse privado, né? Existe. Entendeu? O leão come carne, não adianta. Entendeu? A gente vive numa sociedade capitalista, quem não tem dinheiro passa necessidade, precisa de dinheiro. Aí a pessoa tem um imóvel, existe um interesse histórico naquele imóvel. Aí tomba-se o imóvel, todo aquele investimento fica travado. Nós estamos pensando, né, e eu já fiz 2 reuniões online para tratar do patrimônio material da cidade aqui, e também o patrimônio físico. Nós vamos ter que ter algum tipo de incentivo, pode ser no IPTU, pode ser no ISS, nós vamos ter que dialogar de alguma forma para que o proprietário que tem um imóvel gravado, que não pode fazer alterações, porque ele tem um interesse histórico para a cidade, que ele possa ter um ganha-ganha também, né, que ele receba alguma coisa da prefeitura para poder manter a manutenção do seu imóvel e não saia, na medida em que saia o boato, olha, o seu patrimônio, o seu prédio pode ser tombado, o cara não coloca no chão, homem ou mulher, né, como já aconteceu muitas vezes aqui na história de Sorocaba. Então, nós vamos ter que ter uma política clara de cuidado com o patrimônio material da cidade, que é muito importante, né? O Palacete Scarpa mesmo é uma situação, tá bem triste lá, né? Obrigada, Raul. Eduardo, por favor, nosso arquiteto Eduardo Gatti. Raul, por favor, sobre planejamento urbano, né? Você tem alguma proposta, assim, o que você pensa, o que poderia ser feito? Bom, nós temos, tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Nós estamos finalizando, porque tem um problema que aqui é o seguinte, ninguém sabe exatamente qual vai ser o tamanho do orçamento ano que vem. Os mais otimistas falam que a queda na arrecadação vai ser de 100 milhões. Os pessimistas estão dizendo até em 300. Vocês estão acompanhando a cidade, está uma quebradeira, eu nunca vi isso. Entendeu? O que tem de profissional liberal aí que fechou o escritório, vai desde dentista até engenheiro, advogado, tá todo mundo, ficou numa situação, a cidade parou por meses na pandemia, e já não estava bem também em janeiro. Então, nós vamos ter que dimensionar muito bem quais serão os investimentos viários. Uma coisa que eu queria dizer aqui para vocês é o seguinte, nós não podemos repetir o que foi o BRT. Esse é o problema. Então, aqui já tem uma leitura. Nós vamos ter que tentar primeiro captar no exterior, ou do BNDES ou dos bancos públicos, investimentos no setor viário. A nova rodoviária é uma possibilidade. Nós estamos delineando aí nos tipos de contrato que dá para propor e da onde dá para vir as fontes de financiamento, ou se dá para fazer com a iniciativa privada, mas não dá mais para continuar com essa rodoviária. Nossa, isso é um escândalo. Deu. Nós chegamos já no fundo do poço, é uma das áreas mais importantes de Sorocaba e é a mais deteriorada, do lado de um colégio técnico que é referência nacional, que é o Rubens de Faria. Então, nós vamos ter que arrumar soluções. Nós estamos estudando, a ideia, acho que até o dia 15, mais ou menos, porque a pandemia complicou a reunião. Nós estamos aqui online. Vocês imaginem para a gente poder organizar a reunião para debater o orçamento, plano viário, essas coisas para a cidade. Esse é um ponto. Tem um outro ponto também, que é o problema logístico. Nós precisamos fechar o anel viário da cidade, ter soluções para a ferrovia. Eu estou defendendo uma solução mais simples, porque foi se falado do VLT e eu sabia naquela época que nós não íamos ter condição de viabilizar o VLT. Eu estou defendendo os atrens da CPTM aqui mesmo, para a gente poder interligar a Cruz de Ferro com Brigadeiro Tobias. A partir do momento que a prefeitura retome a linha de ferro para nós, não precisa nem mexer na bitola, usar do jeito que está. Os trens da CPTM em São Paulo andam nem de trem normal. Entendeu? Para oferecer mais uma opção de transporte para a população, né? Fechar o anel viário da cidade, que é preciso também, o plano diretor, tem aquele plano também de obras de infraestrutura em trânsito, mas aí vai depender muito de capacidade de financiamento. Qual que é a vantagem que Sorocaba tem em relação aos outros municípios? Nós temos uma capacidade grande de captar recursos, porque o endividamento, a dívida da cidade em relação ao orçamento, mesmo que ele caia, vamos dizer que caia 300 milhões, nós temos ainda uma folga grande, porque a dívida da cidade, tirando o BRT, ela é toda residual. A dívida do BRT é de 135 milhões, a gente está pagando já, e eu acho que esse tipo de investimento, como foi o do BRT, que nós não podemos repetir. Um investimento caro, vai entregar corredor de ônibus, com 20, 30 milhões nós podíamos ter feito esses corredores de ônibus, era só usar o sanfonado que a gente já tem, que é o ônibus articulado, que já roda nos bairros, inclusive, e faz interligação dos 2 terminais. Rebatia-se o canteiro das avenidas, pintavam as faixas, corredor de ônibus, como nós temos em São Paulo, nós poderíamos ter feito aqui com, talvez até menos, com 10% desse valor, a gente poderia ter viabilizado isso e usado outros recursos para poder avançar na qualidade do ponto de ônibus, né? Constituir ponto de ônibus coberto nos bairros, avançar na acessibilidade, tem uma série de outras questões, ou até subsidiar mais a tarifa, porque a tarifa está muito cara e nós estamos perdendo muitos usuários de transporte coletivo na cidade. Então, um pouco isso, nós vamos ter que fechar o anel viário, utilizar o sistema ferroviário que está aí, corta a cidade ao meio, né?
E a rodoviária, nós vamos ter que dar uma solução para ela, nós estamos detalhando isso, e eu quero, como vocês sabem, né, eu não gosto de contar lorota em campanha, perdi a eleição passada porque não inventei conversa, né, teve um outro candidato para meter o hospital, acabar com o filho em 15 dias, 2 policlínicas, saiu contando tudo quanto é tipo de história, e acabou no que acabou. Então, assim, eu prefiro coerência, o mundo não vai acabar depois da eleição, entendeu? Eu tenho meus filhos aqui, minha família aqui, nós vamos seguir em Sorocaba, então eu quero fazer um debate sóbrio, o momento é grave, e não vou apresentar nenhum projeto faraônico, nenhuma coisa fora da realidade da cidade, sobretudo fora da realidade orçamentária. Então, se você fosse perguntar, Raul, quais são as prioridades? A prioridade, eu acho que é a utilização da linha férrea, fechar o anel viário com investimentos de bancos públicos ou financiamentos internacionais. A cidade tem capacidade de se endividar. Endividamento para o Estado é importante. Os governos funcionam com base em endividamento, desde que ele seja sadio e seja para obras que gerem emprego e tragam retorno para o desenvolvimento da cidade. E a rodoviária, que nós vamos apresentar uma solução para ela. Nós estamos finalizando aí que tipo de contrato pode ser feito para a nova rodoviária na cidade. Ok, Raul, obrigada. Henrique, por favor. Raul, sobre mobilidade e acessibilidade, quais as melhorias e soluções a serem realizadas no seu governo caso eleito? Então, eu já organizei 2 reuniões com a comunidade de pessoa com deficiência, né, a PCD da cidade. E assim, qual que é a principal reclamação hoje? Aqui a própria prefeitura, né, você pegar até os terminais, você tem problemas lá de piso, de acessibilidade, né, questão da pessoa cega, por exemplo. Então, nós temos que começar pelo poder público. A maioria das escolas nossas não tem condição de acessibilidade, de rampas, o calçamento da cidade. Eu já disse isso há 4 anos atrás. Na verdade, estou falando isso já faz, acho que uns 15 anos. Vou repetir aqui para vocês. É o meu sonho. É lançar um plano de calçamento para Sorocaba para os próximos 40 anos. Entendeu? Acho que nós temos a obrigação de fazer. Inclusive, chamar vocês aí, a Associação de Engenheiros e Arquitetos, para montar junto. E aí começar bairro a bairro, entendeu? Se nós tivéssemos feito isso lá nos anos 80, agora estaríamos terminando já. Dar um desconto de IPTU para o cidadão, você oferece o projeto, né? Faz um projeto para a cidade toda e vai oferecendo bairro a bairro. Cada rua, cada número de moradores que acessam aquilo tem um desconto de IPTU. A calçada é aquele jogo de empurra, né? Se você vai em cima, o cidadão fala que é da prefeitura, mas ele faz do jeito que ele quer. A cidade é terra rasgada, tem declive e aclive, é o normal em Sorocaba. Mas você pegar um bairro que nem Maria Eugênia, por exemplo, é uma situação complicadíssima. Você tem desnível na calçada que chega até 2 metros. E é assim, quase todos os bairros. Então, nós vamos ter que ter um projeto de longo prazo. O ruim do longo prazo é que não dá muito ibope. Mas é o que resolve as coisas, na verdade. Se nós tivéssemos começado nos anos 80, bairro a bairro, né, pegado os bairros mais antigos e fôssemos avançando, nós estaríamos hoje já com grande parte da cidade com a unificação e a planificação de todo o calçamento. Mas eu acho que alguém vai ter que começar. Minha ideia eu não vou tratar disso na televisão, tá? Já vou avisar aqui, eu vou falar nisso nessa reunião e talvez alguma outra, porque tem uma coisa que tem baixa audiência, mas é uma coisa necessária. A população está envelhecendo, o idoso tem, todos nós vamos ter dificuldade de locomoção, é normal isso, usar andador, bengala. A população está envelhecendo e o calçamento hoje em Sorocaba virou de fato uma armadilha para a população. Então é uma situação, minha ideia é oferecer um plano de longo prazo, que seja um plano de Estado. Daqui 40 anos, eu vou estar com 80, poder olhar para trás, se a gente começar isso ano que vem, e falar, ó, fizemos 70% da cidade, agora daqui mais uns tantos X anos, faz os outros 30%, terminamos, aí a cidade tem um calçamento planificado. Eu acho que na questão do calçamento vai ter que ser assim, porque falar que ó, a prefeitura vai planificar todas as calçadas da cidade, todo mundo até vai, nessa situação que nós estamos hoje, o povo vai dar até risada. Entendeu? Mas vai ter que ser assim de pouco em pouco. Saneamento foi assim, está sendo assim no Brasil, a gente foi avançando de governo em governo, e aqui em Sorocaba está universalizado, falta muito pouco, a gente precisa melhorar agora a qualidade da água e ter fontes alternativas e fazer as caixas d'água, né, cumprir o plano diretor do SAI. Então, na acessibilidade, nós estamos pensando em fazer assim também, pegar as escolas e arrumando as escolas, né, depois avançar para as calçadas, tudo com participação, inclusive, da pessoa com deficiência, que eu acho que é o diferencial. Tem legislação de sobra no Brasil em torno desse tema.
né? Tem Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem as normas da ABNT, tem legislação estadual, tem muita legislação municipal sobre esse tema, regulando essa matéria de forma abrangente. Não é o caso de mexer na legislação, né? É o caso de começar a executar mesmo as obras nas escolas. São obras que não aparecem, mas são obras que fazem a diferença. A vantagem é que eu tenho conversado bastante com a comunidade, com pessoa com deficiência, e acho que vai dar para ter bons projetos nessa área. Obrigada, Raul. Engenheiro Galdenoro Botura Júnior, por favor, a sua pergunta. Galdenoro, está me ouvindo? Liga o áudio. Tá ouvindo? Perfeito. Galdenoro? Eu acho que seria a pergunta 6, Larissa. Eu vou passar para a Tati, então. Tati, por favor, você pode fazer a sua questão? Sim, obrigada, Larissa. Vamos lá, então. Candidato, no que se refere ao urbanismo, que abrange muitos equipamentos públicos, equipamentos e espaços públicos de uso coletivo, qual a sua intenção no que se refere à manutenção desses espaços, desses equipamentos? Haja visto que Sorocaba já tem em conta, né, já temos vários equipamentos públicos implementados, e a nossa dúvida é em relação à manutenção desses equipamentos. Aqui eu vou dizer para vocês, viu, nós vamos ter que ter muita ousadia para pensar esse tipo de solução, né, por 2 motivos. Nós estamos enfrentando um momento complicado, e 2, esse momento complicado, ele aprofundou um drama que não estava colocado em Sorocaba. Nós vivemos pleno emprego há 7 anos atrás, 8 anos atrás, a gente tinha uma situação de pleno emprego na cidade. Hoje, em janeiro, eram 50 mil desempregados, essa situação vai quase que dobrar para janeiro do ano que vem. Nós estamos conversando, e é um pouco do que está delineado no nosso plano, a gente está começando a colocar números nisso. A ideia de nós termos, pensar soluções, inclusive do emprego, que passem fora da situação de reconhecimento do que é o trabalho hoje na sociedade atual. Tem muitas coisas que as pessoas fazem que são importantes, são trabalhos essenciais, mas não são reconhecidos assim pela sociedade. Vou citar um exemplo aqui. Nova Sorocaba tem uma praça, inclusive uma academia lá ao ar livre, e tem um senhor aposentado que limpa essa praça, capina essa praça e cuida da praça, entendeu? O que ele faz é extremamente relevante para a sociedade, mas não é reconhecido. Não recebe nada por isso. Entendeu? Nenhuma placa, obrigado pelos serviços prestados. Agora, na quarentena, no isolamento, nós estamos vendo o que é isso, né? Todos fazendo trabalho, às vezes, duplo, jornada dupla, limpando casa, lavando louças e fazendo um monte de coisa na casa. São trabalhos fundamentais, de higiene, de saúde, inclusive, que também não são reconhecidos. Tem muita gente que cuida de idoso, que cuida de pessoa com deficiência, que faz um monte de serviço na cidade e que não tem reconhecimento nenhum dentro do atual contexto do que é trabalho, do que tem que ser remunerado e não. Existem 111 municípios no Brasil que têm banco próprio, moeda própria, e estão começando um movimento que foi idealizado pelo professor Paul Singer, da Universidade de São Paulo, de economia solidária, de reconhecimento desse trabalho, que é importantíssimo na sociedade, mas não é reconhecido no modelo atual nosso. Então, eu vou dizer para vocês aqui, eu quero, né, e vou puxar o programa para começarmos em Sorocaba a reconhecer esse tipo de prestação de serviço. Por quê? Porque é ilusão achar aqui que nós vamos conseguir ter um contrato de limpeza urbana que dê conta da cidade toda no atual contexto de ausência absoluta de recursos. Porque essa é a realidade. Entendeu? E eu também não tenho tanta ilusão de que, dado o cenário nacional, de que nós vamos ter um crescimento vertiginoso da economia nos próximos anos, como Sorocaba presenciou, crescimento a ritmo chinês, quase 10% ao ano, entre 1998 até 2015, 2014. Então, isso está fora do horizonte hoje para o Brasil. E está fora do horizonte para Sorocaba, né? Só se nós tivermos uma mudança grande nacional e até no contexto internacional também. Vocês sabem, o Brasil passa por uma crise de desenvolvimento, crise de futuro, né? A China acabou com a indústria brasileira e nós não conseguimos nos reinventar. A indústria que representava 30% do PIB em 1980, hoje não representa 10%. Hoje as empresas viraram importadoras de produtos chineses.
Então, o desafio é bem grande. E aí, para concluir, o que eu diria? A ideia é tentar vincular o emprego com a zeladoria da cidade, a manutenção da limpeza pública, da manutenção da limpeza urbana, mas numa outra perspectiva, né? Moeda própria municipal, envolvimento do comércio local e remuneração desse serviço que não é reconhecido. E aí chamar a sociedade. É uma espécie de Japão pós-Segunda Guerra. O Japão estava acabado na Segunda Guerra, não tinha dinheiro para sentar um tijolo e chamaram a sociedade, o governo do Japão. Fez um novo contrato social, chamou a população para reconstruir o país, 30 anos reconstruir o país. Entendeu? A Alemanha também estava dividida em 4, fez um novo contrato social, reconstruir o país também em 30, 40 anos. E o Brasil é mais ou menos assim. Esse dia o ministro falou que bateu um meteoro no Brasil. Essa parte do diagnóstico eu concordo, bateu um meteoro no país. E nós vamos precisar chamar a sociedade para reconstruir, e a ideia é reconhecer esse tipo de trabalho, mas não vai ser uma remuneração, não é uma moeda normal. Né? Nós estamos finalizando isso aí, vamos apresentar isso ao longo da campanha, uma moeda sorocabana para poder remunerar esse tipo de trabalho. Perfeito, obrigada, Raul. Agora sim, engenheiro Galdênero Botura, nos ouve, por favor, a sua questão. Boa noite, candidato. Me desculpe, meu microfone eu não consegui abrir no momento correto. Vou fazer uma pergunta sobre o Parque Tecnológico. Aqui o nosso Parque Tecnológico, que todo mundo chama de Parque Tecnológico, na verdade é um ecossistema de inovação, onde tem 2 empresas lá dentro. Tem a Agência Nova, que tem seu diretor, e tem a empresa municipal Parque Tecnológico Sorocaba, que é o presidente, que na realidade acaba sendo o presidente desse ecossistema e tudo mais. Esses 2 convivem nesse mesmo ambiente. Na sua opinião, a questão política e de integração de ambas não pode ser um problema para a evolução do Parque Tecnológico Sorocaba, do nosso ecossistema? Eu acho que sim, mas o Lipe, quando pensou o Parque Tecnológico, eu já disse isso para ele, vou dizer aqui para você, já disse isso aí publicamente para ele. A ideia do Parque Tecnológico que não passe pela integração das nossas universidades, nós temos 13 aqui, entre universidades e faculdades. São 8.000 alunos com diploma de ensino superior por ano sendo formados em Sorocaba. Qualquer coisa, porque quem faz pesquisa no Brasil são as universidades. Você tirar a Embrapa, entendeu? Que atende o agronegócio, e tirar a engenharia naval aí, que estava começando a prosperar, né? Depois parou, e o setor de engenharia da Petrobras, e o ITA, não tem mais nada. O ITA é público, está lá ao lado da Embraer, a Petrobras também, a engenharia é pública, grande parte, porque é uma empresa, né? É uma empresa com controle público, mas é uma empresa que funciona na lógica privada, e as nossas universidades. Então, nós não somos um país que tem um setor privado, e é assim que o Brasil se constituiu, inclusive, que tem condições de fazer pesquisa, inovação e tal, né? Está na fronteira tecnológica. Não é assim o desenvolvimento do Brasil. Podemos até chegar lá, mas vai ter um longo caminho para percorrer. Então, qualquer coisa na área de tecnologia, né, de inovação tecnológica, de ciência em si, que não envolva as universidades, as faculdades, está fadado a virar, entendeu? Elefante branco, né? Até culto religioso lá, nada contra, mas não é esse o propósito do Parque Tecnológico, entendeu? Por as 2 empresas, por 3, por 4, legal. Mas se não tiver as universidades, então qual que é a mudança que eu vou fazer se tiver na prefeitura lá? Já está certo isso aí, entendeu? A minha ideia é pôr o pool das universidades ali dentro, as 13. Universidades e faculdades, até do campo de humanos, não tem problema. Porque é aí que está a pesquisa, a ciência e a fronteira tecnológica do nosso país. Então, a ideia é a partir daí. E aí, a outra ponta, que é uma ponta mais complicada, porque se fazer um prédio trouxesse inovação tecnológica, entendeu? Seria muito fácil, né? E não é isso. Tem um problema que é um problema de modelo econômico do desenvolvimento. Né? Porque o que aconteceu com o Brasil... Está cheio de engenheiro aí no Uber, viu, pessoal? E de advogado também. Vocês sabem disso. Por quê? Porque o setor privado não está absorvendo. Entendeu? O Brasil teve apagão de engenheiros um tempo atrás, estava importando, e agora acabou de novo. Então, porque é um modelo de desenvolvimento. E a educação só não resolve, porque se resolvesse também, Cuba seria uma potência tecnológica. Cuba tem médico, clínico geral, atendendo em agente de trânsito, por exemplo. Né? É muita educação e não tem indústria. Então, tem que ter as 2 coisas, né? Para poder estar no limite da fronteira tecnológica, tem que ter indústria, e junto com a indústria tem que acoplar a educação. Como nós estamos num momento do Brasil que a indústria está perdendo força,
A Toyota, por exemplo, vem com a gestão, vem com tudo, mas não vem com a formulação dos modelos, né? Vai continuar lá na Universidade de Tóquio. Obrigada, Raul. Só para concluir, assim, ninguém abre, entendeu? Isso daí, isso é uma luta danada. Aldenoro, por favor, a sua outra questão. A minha outra questão, candidato, seria nesse sentido, o que fazer para gerar mais inovação? O senhor já disse que seria colocar a universidade junto, mas o modelo brasileiro de ecossistema, as universidades, apesar de dizerem que elas estão juntas, que formar a tríplice hélice aí dos parques, elas não estão. Qual seria a solução? Não só poderia somente falar que elas participariam, porque elas acabam não participando, né? As universidades, não necessariamente os professores querem participar de uma forma gratuita dessa história. Qual seria a solução para elas poderem participar desse processo? De fato que é um problema, né? Mas assim, você remunerou, tá lá, entendeu? Como é que o setor fármaco nos Estados Unidos faz, né? Eles requisitam biólogos do mundo inteiro, compram inclusive os papers do mundo inteiro, levam para lá, pagam uma fortuna e o cara fica lá desenvolvendo novos remédios. Inclusive compram pesquisas aí da Amazônia, de plantas novas, tal. Tem um setor só que fica lendo tese de doutorado no mundo inteiro. Você tem que ter, né? Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, tem que ter a intenção política de fazer. Esse é o ponto. Então, tem que ter um bom diagnóstico da situação da indústria de Sorocaba, porque de polo metalúrgico, nós estamos transitando agora para o setor automotivo de autopeça, mas como nós tivemos aqui a instituição da FATEC, a gente acabou que gerando também muitas empresas pequenas de tecnologia, e os 2 colégios técnicos ajudaram nesse sentido. Inclusive, a formatação do Sabe Tudo, ela veio de ex-alunos da FATEC, é o Jorge Proença, inclusive pessoas que eu conheço, eu fui aluno da FATEC também. Então, nós temos que trabalhar com esse cenário que a gente tem. A prefeitura ela tem muitos contratos que poderiam ser usados para prestigiar as empresas da cidade em algumas áreas, e nós poderíamos começar com engenharia reversa, ver o que nós estamos importando. Nós estamos importando muita coisa, até cadeira de roda aqui em Sorocaba, compras do SUS, e nós poderíamos começar a estimular a constituição desses produtos mais simples para depois passar para os complexos. Né? O primeiro carro da Toyota era o cinzeiro com roda, até chegar no Lexus, então demora. Eu acho que dá para colocar esse desafio, começando pela saúde, que nós gastamos, tem um investimento em saúde, só a prefeitura, mais de 500 milhões, e aí você pegar todo o setor privado da cidade aqui, passa do bi. Dá para poder começar uma conversa nesse sentido, que seria um modelo de desenvolvimento regional, né, a partir do complexo de saúde. É uma discussão de fôlego, nós temos que levar isso para o Conselho de Desenvolvimento Econômico, trazer as universidades, tem um centro de economia aqui muito avançado na UFSCar, tem a Facens Engenharia, e aí o Parque Tecnológico poderia ser esse espaço para primeiro semestre do ano que vem, pensar um modelo de desenvolvimento econômico para Sorocaba à luz dos complexos e da complexidade do mundo atual. De uma China que virou fábrica do mundo, de um Estados Unidos que é produtor de tecnologia a partir do Vale do Silício, com encomendas estatais, sobretudo das Forças Armadas, entendeu? Hoje, nós estamos usando essa mídia aqui norte-americana, Facebook é dono do WhatsApp, é dono do Instagram, são grandes monopólios de tecnologia. Começar a ver que nicho que nós podemos atuar a partir da realidade de Sorocaba. Eu acho que um nicho importante, porque o volume de recursos é muito grande, eu consegui agora R$500 mil para comprar uma máquina para o GEPAS, que acelera a leitura do sangue das crianças para poder fazer o diagnóstico do câncer infantil. Essa máquina veio da Suíça, entendeu? É uma máquina assim, que está na fronteira tecnológica mundial, um negócio que demorava dias e minutos eles descobrem. Isso aí não dá para a gente colocar como um problema concreto, porque nós estamos há anos isso. Mas agora, cadeira de roda, coisas básicas a gente pode começar a fazer. O problema é que aqui no Brasil, mas sobretudo em Sorocaba, nós começamos a desaprender a fazer as coisas, entendeu? Nós estamos começando a importar tudo. Quando o câmbio era favorável, virou uma festa. Agora o câmbio está desfavorável, nós estamos vivendo essa crise, né? Inclusive porque está tudo mais caro, está tudo mais difícil. Então nós vamos ter que fazer, vou falar para vocês, o futuro do mundo vai ser isso, os países se fechando e se preocupando cada vez mais em proteger a sua indústria. Quem está vendo o governo Trump e o esforço que o Estado americano está fazendo para manter o controle sobre essa fronteira tecnológica de aplicativos, né? Eles estão colocando barreira para o WeChat, para o TikTok, entendeu? E o mundo inteiro fazendo esse movimento, eu acho que nós precisamos começar a fazer ele aqui também urgente. Eu queria dizer para vocês o seguinte, o liberalismo acabou na versão da Margaret Thatcher. Ninguém mais acredita nisso em nenhum lugar. Deu esse negócio de que ia todo mundo abrir a fronteira, ia se dar as mãos, a humanidade ia caminhar junto e nós íamos chegar no céu. Acabou isso aí, entendeu?
Obrigada, O Raul. país que fez isso aí quebrou a cara. Foi o nosso caso. Nós acreditamos nesse conto do Vigário e estamos aí, né? Sem indústria, sem tecnologia, sem ciência, sem pesquisa. Nosso presidente, engenheiro Everton Baca, por favor, a sua questão. Está nos ouvindo, Everton? Olá. Eu estou ouvindo sim, vocês me ouvem? Sim, por favor. É a questão do número 9, né, agora, né, Larissa? Número 10. Número 10. Tá, joia. Ah, É que eu não vi a de número 9 ser feita aí, perdão. Desculpa, eu entrei meio atrasado não aqui, foi, da energia. Perdão? Não foi mesmo. Eu que pulei, mas pode fazer essa pergunta, depois eu chamo o Alessandro. Tá bom. Então, a gente tem aqui o processo aí, né, de iluminação pública, e hoje a prefeitura que toma conta, né, e eu gostaria de saber se existe algum projeto, né, se pretende manter essa iluminação viária, né, principalmente internas a associações e condomínios, sob responsabilidade da prefeitura, ou transferir aí para as associações e condomínios, né, que hoje tem aí a sua energia aí compartilhada com a prefeitura. Não, eu acho assim, para ser bem sincero com vocês, eu precisava estudar essa questão, mas eu acho que tem que ser na responsabilidade da prefeitura, né? Até porque eu vejo dificuldade. Minha esposa é aqui do condomínio, aqui ela é da parte social lá, as reuniões de condomínio são uma coisa muito complexa, entendeu? Quem já participou e sabe como é que é. Eu vejo com dificuldade os próprios moradores conseguirem dar solução para o problema de iluminação pública, né? Assim, respondendo de plano essa questão, o que eu tenho certeza é que a parte de iluminação pública da cidade, ela está com problemas. Nós estamos com vários pontos da cidade, pontos de aglomeração humana, sem iluminação. E quando tem, a iluminação é precária. Na Baixa Augusta, o Haddad lançou um plano de levantamento da Baixa Augusta em São Paulo, e o pressuposto era melhorar a iluminação pública. Tem estudos aí que mostram, inclusive, quanto mais iluminado, menos violência. Então, sobre essa questão específica que você coloca, eu acho que teria que estudar o assunto, né, para saber como é que seria isso. Nem sei se legalmente é possível transferir a responsabilidade da iluminação pública para um condomínio, mas vou dar uma olhada nisso, posso responder depois. Agora, em relação ao resto da cidade, nós vamos ter que melhorar bastante a iluminação pública. Já tem estudos que comprovam, né, que quando tem iluminação pública, você tem incidência de violência menor, sobretudo no caso de assédio a mulheres, furtos. Pessoas, às vezes, uma moça sai da faculdade 11 horas da noite, desce no Carandá, por exemplo, que eu escutei essa semana, 3 quadras na escuridão, num breu só. Pessoas, às vezes, até desistem de estudar à noite por conta de uma situação dessa. Então, nós vamos ter que garantir. Eu acho que nós podemos avançar bastante nas lâmpadas LED. A lâmpada a vapor de sólido já foi um baita de um avanço. Eu estava na Câmara Municipal quando começaram as trocas. E a ideia também é dobrar a iluminação e usar a iluminação solar, de energia solar. A gente tem nas rodovias bastante. E eu não vejo dificuldade de nós avançarmos nisso. Sorocaba já foi uma referência, inclusive internacional, em energia renovável, com as paiólicas. O engenheiro do ITA lá que montou a empresa que fazia as pás, né, chegou a exportar para o mundo inteiro isso. O governo parou de fazer as compras estatais, a empresa praticamente foi a lona, e o Brasil tem um potencial grande, tanto de eólica quanto de energia solar. Eu acho que dá para avançar bastante. Agora, a questão da fotovoltaica, nós vamos ter que fazer engenharia reversa e fazer a produção toda por aqui. Pode ser até um nicho interessante para a cidade, dado que nós temos bastante gente nessa área, a partir da compra da prefeitura. A prefeitura pode comprar e estimular que seja a produção, seja aqui de Sorocaba. E hoje, com a lei de licitação, a gente pode fazer isso, que é um outro ponto, viu? Eu queria dizer aqui, nós vamos usar muito isso. A ideia é que todo o dinheiro da prefeitura seja investido aqui na cidade. Nós vamos detalhar isso melhor ao longo do processo eleitoral, como isso vai ser feito juridicamente, mas é um ponto. Então, assim, eu concordo contigo, a ideia é ampliar a iluminação, sobretudo nos pontos mais sensíveis da cidade, né? Porta de escola, farmácia, praça, e quero retomar também o vídeo monitoramento. Eu não sei porque cargas d'água acabaram com o vídeo monitoramento. Uma coisa tão boa, tem lugar aí no Porto Alegre, 30% de redução, furto e roubo, até de veículo reduz o vídeo monitoramento, com câmera boa e com bons profissionais ali acompanhando. E aqui acaba reduzido a pó. O resultado foram 150 escolas furtadas esse ano, assim, um recorde que vai ser difícil de ser batido. Teve uma escola no Parque Esmeralda que, além de ser furtada, foi vandalizada. Então, são situações que são trágicas. Eu acho que a questão da iluminação dá para avançar bastante em Sorocaba. A região central está muito escura.
Quem já foi no restaurante Aspásia ali, a pessoa para ir no restaurante ele tem que ser um guerreiro mesmo. Eu já falei, inclusive, com o nosso amigo lá, que é do campo das humanas, acho que é sociólogo, inclusive o filósofo, não lembro agora, que é o proprietário do restaurante. Só para finalizar, a pessoa para abrir um comércio no centro de Sorocaba tem que ser bem corajoso, ainda mais se for para funcionar à noite, né? Porque a situação de iluminação está bem crítica ali. Perfeito. Agora sim. Larissa, eu sugiro que a questão número 11 seja respondida, uma vez que ela é uma continuidade dessa resposta do candidato. Exato. Alessandro Nogueira, por favor, faça a sua questão. Tá ok. Alessandro, nos ouve? Estão me ouvindo? Eu tô. Sim, sim. Sim, legal. Então, é exatamente nessa linha, candidato, que o presidente Eberton comentou, sobre o atual modelo, né, do contrato de manutenção de iluminação pública viária de Sorocaba, onde a prefeitura é responsável pela contratação da execução. Nós gostaríamos de saber se o candidato pretende manter esse modelo, né, uma vez eleito, e se considera reavaliar as condições e transferir essa responsabilidade à concessionária local, que atualmente é a CPFL. Não, vamos manter o modelo. Quanto mais poder a prefeitura tiver, ainda mais no marco jurídico do Brasil, que as prefeituras não têm poder de nada. Na Alemanha, quase 80% do orçamento fica na cidade. Aqui no Brasil é 15%. É um escândalo isso aí. A gente tem um monte de atribuição para as prefeituras e não tem dinheiro, não tem possibilidade jurídica. Nos Estados Unidos, por exemplo, segurança pública é da prefeitura. Tem eleição para xerife. A comunidade vai lá. Sorocaba aumentou muito o roubo de veículo, tal, 2.300 ano passado. Entendeu? Cai o delegado nosso aqui, entendeu? Uma eleição, perdi o cargo, se fosse numa cidade dos Estados Unidos. Né? Então, a gente tem pouca atribuição. Na parte de segurança, a gente só tem a Guarda Civil Municipal e tem pouco recurso também. Então, eu sou defensor de que as coisas as pessoas vivem na cidade, nós devemos descentralizar cada vez. Aliás, se falou muito isso na última eleição para o presidente da República, o Guedes tinha essa fala, inclusive, e não aconteceu nada até agora, concretamente, mas é uma coisa importante, eu acho que o diagnóstico está correto. Então, não vamos abrir mão de nada, não. Se a prefeitura, existe esse contrato, a ideia é que seja mantido com a prefeitura, entregar para a CPFL jamais, minha opinião. Agora, obrigada, Raul, estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Agora sim, perfeito. Por favor, engenheiro Alessandro Bogila, faça a sua questão. Boa noite, candidato Raul Marcelo. O senhor já Opa! falou um pouquinho sobre energias renováveis, fotovoltaica. A minha pergunta é nessa direção. Minha pergunta para o senhor é a seguinte: qual será o empenho do seu governo para estimular o uso de energias renováveis e também em questão da eficiência energética? Só fazendo uma correção aqui, 40% do orçamento na Alemanha fica nas cidades, tá? Os cabeças estão dando aqui, falando, né? Mexer com número é meio perigoso. Né? Eu acho o seguinte, nós temos um problema aí, né? Que é discussão agora internacional, tá no jornal Valor Econômico hoje, o Elon Musk, o cara do carro elétrico aí falando do carro elétrico, esse é o futuro. O problema do carro elétrico é a bateria de lítio, e o único país que produz bastante é a Bolívia, por isso que a Bolívia está sem presidente, Os caras derrubaram Evo Morales para poder saquear o lítio de lá. O cara nem esconde isso aí, fala abertamente. Então, mas é o futuro, né? Nós vamos ter carro elétrico. E essa questão da matéria-prima vai ser resolvida de uma forma ou de outra, ou inventa outra. Eu acho que nós temos que caminhar por aí. As questões ambientais no mundo estão graves, nós estamos com 7 bilhões de habitantes, toda a projeção de infraestrutura que se faz, as macro projeções, você pegar Banco Mundial, FAO, ONU, entendeu? Nós vamos continuar com o crescimento da população nos próximos anos. Os recursos do planeta são finitos, entendeu? A exploração dos recursos naturais está levando a gente a uma situação praticamente possibilidade de não retorno ali na frente por conta do aquecimento global e tal. Então tem que ser muito negacionista para não ver. Inclusive essas pandemias todas aí, essa última aqui, você gosta dessa história que veio do morcego, por quê? Porque nós estamos invadindo o habitat natural, destruindo tudo. Né? Então nós vamos ter que ter uma reflexão, se nós quisermos continuar aqui na Terra, né? Com a humanidade. Então nós temos que ter uma espécie de, dá licença, começamos errado, vamos voltar de novo, vamos fazer outra vez. E eu acho que o ponto de aceitar que nós começamos errado é o primeiro a respeitar o meio ambiente, respeitar inclusive os limites do meio ambiente. O Brasil tem uma história nisso, os índios ficaram aqui 5 mil anos, os índios tupis, faziam a roça de mandioca e tal, e depois saíam do lugar, ficavam entre o litoral, a floresta, litoral e floresta.
5.000 anos aqui, nunca destruíram nada. Essa conversa que os índios são responsáveis pela queimada, isso aí é uma síntese de inteligência popular, né? Nunca existiu isso. Então, nós vamos ter que respeitar o meio ambiente. Sou defensor, eu acho que nós podíamos abrir a agenda verde no Brasil. O Biden está propondo isso nos Estados Unidos. Ontem eu vi uma matéria, o Obama já fez muito investimento nessa área, mas o que vem agora vai ser cavalar. Ele está na frente das pesquisas lá e, pelo jeito, vai ser na casa do trilhão agora. Eles vão mudar a matriz energética dos Estados Unidos. Vai ser uma coisa, sim, para assustar o mundo inteiro. E eu acho que o Brasil não pode ficar fora disso. Nós temos que ter, entendeu? Então, a prefeitura poderia estimular, por exemplo, que as residências fizessem captação de energia solar, que os clubes, entendeu? Que as empresas fizessem captação de água da chuva. Agora está na época de estiagem, é difícil vender isso, mas daqui a pouco volta a chover de novo, dá para vender. Que tem, inclusive, na residência. Tem muita gente que faz o projeto já ao construir, pode tornar isso obrigatório. Entendeu? Captação de água da chuva, energia solar. Eu fiz uma conta aqui em casa, eu pus, né? Aqui, eu pus a água da chuva e a energia solar, e agora eu vendo energia. Você pode vender, você troca o relógio, você vende energia no sistema. A legislação foi uma baita de uma inovação que foi feita. As pessoas podem, inclusive, ganhar créditos e até ganhar dinheiro vendendo energia no sistema com captação de energia solar. O problema é o custo disso tudo. E você consegue recuperar o que você investiu em 3, 4 anos. Mas aí é que está, né? Aí tem que entrar o Estado, tem que entrar o governo. A prefeitura poderia colocar essa questão como um dos problemas para serem discutidos no âmbito municipal. A verdade, pessoal, nos últimos 4 anos não se discutiu nada na prefeitura. Com todo respeito a todo mundo que passou lá, independente da coloração partidária, se é direita ou de esquerda, o problema é o seguinte, independente de ser de um lado ou do outro, tem que ter uma certa continuidade na administração pública. A gente passou esses 4 anos Raul. aí, foi um caos administrativo. Essa questão já era para estar resolvida aqui na cidade. A gente poderia ter uma política já de estimular a população, né? E a iniciativa privada podendo produzir, não precisa ser grandes empresas, pode ser inclusive microempreendedor individual que conheça tecnicamente o trabalho, para começar pelas escolas públicas, posto de saúde e tal, e depois vai avançando também para o setor privado, com baixo custo, na medida que a prefeitura faz os grandes contratos. Mas eu concordo contigo, o diagnóstico é esse, nós vamos ter que caminhar para aí, se quisermos ficar mais aqui um tempo na Terra ainda, né? Próxima pergunta, engenheiro Henrique, por favor. Candidato Raul, uma vez eleito, que obra significativa pretende implantar em nossa cidade? Então, a minha obra, vou dizer para vocês, a minha obra vai ser uma obra social. Eu quero, inclusive, inovar em matéria de investimentos, porque o diagnóstico que eu faço do Brasil é que nós somos o segundo país mais desigual do mundo, a gente só perde o título para o Catar. E eu já não aguento mais ir em restaurante, ter negros fazendo a comida, negros servindo, e não tem nenhum negro sentado na mesa. Não dá mais, entendeu? Enquanto sociedade, difícil explicar até para meus filhos isso aí. Vai no fórum, não tem nenhum negro juiz, nenhum negro promotor. Vai no hospital, não tem negro médico. E num país que 50% da população é afrodescendente, entendeu? Eu estive na França agora no final do ano, piloto do avião negro, desci no aeroporto, deu agente de bordo, essas coisas, 3, 4 negros. Cheguei no hotel, o gerente do hotel negro, e aqui no Brasil, que metade, lá não chega nem 3%, aqui no Brasil, metade da população negra, e você não encontra nenhum espaço de poder. Então, assim, ou a gente resolve isso aí, ou vamos assumir de vez que o Brasil não tem jeito, entendeu? Mas eu tenho fé no futuro, eu acho que dá para resolver essa questão. Então, minha obra vai ser social. Vou falar para vocês, eu quero fazer investimentos. E não é clichê isso aqui, não, viu? Eu tô nisso há 20 anos já. E já me foi oferecido, que vocês podem imaginar aí, para ocupar cargo em governo de estado, para ser candidato a prefeito por todos os partidos que estão aí, para ser secretário de governo. Ixi, mano. Mas passei mais um, melhor ficar em casa aqui cuidando dos meus filhos. Então, o investimento vai ser um investimento social. Eu quero, inclusive, fazer empréstimos internacionais, empréstimos nacionais, para promover o bem-estar dessa parcela do povo brasileiro, que a gente só vê nas páginas policiais e no sistema prisional. Então, esse é o ponto central, entendeu? O dinheiro vai ser para aí, vai ter obra também física, vai ter, mas não vai ser o objetivo do governo. Nós vamos fazer, na medida que tiver o recurso, eu já falei alguns pontos, rodoviária, fechar o anel viário, ferrovia, mas a obra mesmo vai ser a obra social. Eu quero ver se a gente consegue concluir o sonho do Darcy Ribeiro de tentar expandir o horário das aulas, das escolas. Não existe escola de meio período no mundo inteiro, só existe aqui no Brasil.
Você falar na França que a criança meio-dia vai voltar para casa, o cara dá risada de você, entendeu? Na Alemanha, na Coreia do Sul, no Japão, não existe isso. O Darcy fez no Rio de Janeiro o CIEPS, com o Leonel Brizola, e o Moreira Franco entrou depois e bagunçou tudo, acabou com tudo. É um escândalo isso. Então, nós temos que retomar essas questões. Não vai ser no esquema de escola a tempo integral, porque não tem dinheiro nesse momento, e inclusive os prédios escolares não estão preparados para isso, mas eu quero transitar para o modelo, nós estamos tentando acertar um meu termo aí, para avançar. Então, o investimento vai ser nessa área, de promoção do bem-estar social, sobretudo dos setores mais desfavorecidos da nossa população. Obrigada, Raul. Engenheiro Alessandro Bogila, por favor, a sua pergunta. Candidato, o senhor já falou um pouco sobre cidade inteligente, mas queria que o senhor falasse sobre a definição da cidade inteligente em relação à cidade de Sorocaba, né? Que sempre se colocara que a cidade era uma grande potência, né? Tinha boas colocações em relação ao Brasil, né? E agora parece que deu uma fugida aí do sistema, né? Queria que o senhor comentasse se tem alguns planos no seu governo em relação a isso. Eu sou da área de tecnologia, nós vamos ter que, ainda mais agora que a gente viu a importância da internet com isolamento social, uma parcela das nossas crianças ficaram sem aula porque não tinha internet em casa, então, ele tem até professor, viu? Imagina que tem professor que o salário está tão baixo de professor que nem para pagar plano de internet consegue. Então, teve um estudo, não sei se foi da Unesp ou aqui da UFSCar, que chegou para mim que 40% das crianças e adolescentes e pré-adolescentes aqui da nossa região não tem internet em casa. Então, uma cidade inteligente é uma cidade conectada, né? Mas é uma cidade também que reflete sobre essa conexão, entendeu? Porque está conectado para passar também por lavagem cerebral a partir da inteligência artificial das redes sociais atuais, também não sei se interessa, porque tecnologia por tecnologia, a rede social ela tem uma parte importante de conexão, você precisa de pré-requisitos para estar nela. Um deles é ter o acesso à tecnologia, o segundo também é ter inteligência emocional e educação para poder circular ali dentro. Do contrário, você vai acreditar que a Terra é plana, porque o algoritmo fica te jogando nesses nichos. Eu já fiz várias vezes o teste, já, né? Você começa a entrar nesses canais e você vai num, ele puxa, te joga no outro, a hora que você vai ver, você está dentro de uma seita louca, lunática, entendeu? Achando que só tem que matar todo mundo, é desse jeito a coisa. Porque o algoritmo, ele não quer saber, ele quer te ficar recomendando coisa, ele quer te prender ali. Aliás, tem um documentário na Netflix agora, importantíssimo sobre isso. Tem um dinheiro por trás. Tudo que é de graça é porque você quer mercadoria, né? Então, mas é importante isso. Eu acho que a cidade inteligente é a cidade conectada, mas que ela tem uma reflexão crítica sobre essa conexão. E para isso tem que ter os pressupostos, que é uma boa formação, entendeu? As escolas terem uma reflexão sobre isso. Tem família que não tem estofo para poder ajudar na orientação dos filhos. Eu tenho 3 filhos aqui, eu passo por isso, todos nós passamos por isso, entendeu? É difícil você estabelecer um critério sadio de utilização das novas tecnologias, de se relacionar com o celular, relacionar com rede social, explicar para um pré-adolescente que quando ele posta alguma coisa, é a mesma coisa que subisse numa caixa, numa praça pública e desse um grito para todo mundo ouvir, entendeu? Não é uma coisa tranquila. Até porque ele usa o celular, às vezes, dentro do banheiro, que é o espaço mais privado que existe. Como é que ele vai imaginar que se eu fizer uma foto ali, o mundo inteiro vai ver? Então, são questões dramáticas até da sociabilidade brasileira nesse momento, mas eu acho que a cidade inteligente ela tem que passar por isso aí. Aí tem algumas mudanças, né? Avançar com acesso à internet, as torres de Wi-Fi livre são uma obrigação. A minha ideia é, inclusive, usar os prédios do Sabe Tudo para isso, os prédios escolares, o prédio das unidades de saúde, fazer um convênio aí com a Vivo, com a NET, com as empresas. Tem muitas empresas pequenas também, GVT, empresas aqui de Sorocaba, para tentar democratizar ao máximo o acesso à internet, mas, ao mesmo tempo, criar um ciclo de debate nas escolas, aí que está o pulo do gato, para poder exercitar uma reflexão crítica sobre a internet e as redes sociais. Porque não adianta jogar milhares de pessoas na internet para virar um bando de zumbi lá dentro, entendeu? Daqui a pouco está todo mundo aí um querendo matar o outro, uma coisa que não existia no Brasil há 20 anos atrás, hoje já tem, né? A pessoa começa, todo mundo é inimigo dela, porque ela só vive naquele nicho ali, só vê aquelas verdades, vira um lunático. Então, é uma coisa grave, o Brasil está passando por isso, os Estados Unidos também está passando, é típico de país grande, que não tem um equilíbrio educacional, muita gente desinformada, você taca muita informação, a pessoa acaba que ficando meio, entendeu? Nós vamos ter que montar um certo equilíbrio nisso, isso é o que eu acredito. Cidade inteligente, portanto, é uma cidade que está conectada com a modernidade, mas ela tem uma reflexão crítica, consegue exercitar um certo distanciamento para pensar essa sua inserção
nessa modernidade. Obrigada, Raul. Agora eu passo a palavra ao Eduardo Gatti, que é a nossa última pergunta, e depois o Everton vai fazer algumas considerações. O candidato Raul Marcelo, o senhor esteve citou alguns países, né? França, Alemanha, Estados Unidos, né? Mas nós gostaríamos de saber, assim, no Brasil, né? Se o senhor pode citar um exemplo de alguma cidade brasileira que o senhor admira, assim, do ponto de vista urbanístico, qualidade de vida, segurança organizacional, social, etc. Qual cidade que o senhor poderia citar, assim, que acha interessante? No exterior tem muita cidade legal, né? No Chile, por exemplo, Santiago, eu gosto da ideia de usar a margem do rio para poder fazer parque e arborização, entendeu? Eu acho que a margem direita do Rio Sorocaba, eu sou contra fazer uma rodovia ali, uma pista ali, já vou adiantar aqui. Aliás, conversei com o Gabriel Bittencourt isso essa semana, e nós vamos apresentar algo nesse sentido, estilo o que está margeando lá o Rio Moche em Santiago. Dá para pegar até de Votorantim até o Vitória Regia, fica bem bonito e não é caro, viu? Porque é mais paisagismo e uma infraestrutura simples, um pouco de terraplanagem, mantendo a vegetação, porque tem que manter, tem a legislação ambiental, é margem de rio, né? Então, mas agora, no internacional tem muita coisa, mas a pergunta eu estou vendo aqui é as cidades do Brasil. Eu gosto da ideia de Porto Alegre de integração do sistema ferroviário com o sistema rodoviário. Não tem uma cidade que eu acho modelo. Eu vou falar de coisas que eu gosto em vários lugares que eu vi, que inclusive eu anotei no Brasil, assim, que eu achei bacana. Então, eu gostei de Porto Alegre, essa parte da integração. Eu acho que eles avançaram bastante numa integração de um sistema, inclusive metropolitano de transporte. Porque tem a grande Porto Alegre, a pessoa pega o trem, depois a van, depois o ônibus, entendeu? Tem bicicletário, eles avançaram bastante. Eu também gosto bastante, aqui em Sorocaba é a tentativa de copiar, né? Os corredores de ônibus de Curitiba, mas também tem em São Paulo. Isso é bem legal, eu acho que é uma coisa bacana. Eu gosto de Pernambuco e da Bahia, a forma que eles tratam o patrimônio material, sobretudo o patrimônio arquitetônico, e a valorização da cultura. O governo, o Estado, cuida bastante da cultura nesses dois estados, tem muita coisa estatal em torno disso, até porque talvez, né, por conta do turismo também, seja importante economicamente, isso explica, mas não deixa de ser uma coisa bacana. Em Sorocaba a gente tem o turismo religioso em Aparecidinha e nem ligamos para isso, né? Praticamente, assim, as pessoas, muita gente da cidade nem sabe que existe, é uma romaria com milhares de pessoas, a santa é tão importante quanto a de Aparecida do Norte, foi uma santa que surgiu na pandemia, né, a febre amarela, em 1898, e foi importantíssima para a cidade, e, no entanto, a gente não tem muita discussão sobre isso, mas, enfim. Então, eu gosto de Pernambuco e da Bahia, como eles conservam esse patrimônio material, as raízes brasileiras, essa fusão entre imigrantes europeus, afro-brasileiros e os indígenas, eu acho isso bacana, a forma que o governo, né, sempre secretários lá de cultura, que tem um estofo bacana, entendeu? Que tem um conhecimento abrangente de Brasil, né? Eu falei também da integração de Porto Alegre, os corredores de ônibus de Curitiba. A São Paulo é muito grande, tem de tudo, não é? Eu gostei muito de Belém do Pará, a parte de arborização. Já, inclusive, falei disso várias vezes, né? Quando eu era vereador, até propus isso, que é para colocar árvores frutíferas nas ruas. Pode parecer uma conversa meio pequena, mas isso é muito importante. Lá em Belém, eles têm as mangueiras. Tem outras árvores também frutíferas. Aqui as árvores não dão frutos. E aí não vem pássaros. Eu plantei umas árvores aqui em casa, eu plantei um pé de acerola, uma jabuticabeira, e é uma coisa impressionante, entendeu? Vem papagaio aqui, entendeu? Nós estamos aqui na cidade, entendeu? Então, assim, a árvore frutífera, ela pode servir de alimentos, e eu acho que não tem por que não ter. Eu lembro que uma época, nos anos 80, plantaram ficus em Sorocaba, né? Foi um escândalo. Até hoje tem gente sofrendo aí com a calçada sendo estourada por causa do ficus. Uma falta de visão. Era só ter contratado um profissional de biologia, ele ia explicar que essa árvore arrebenta a casa, arrebenta a calçada, estoura até, se deixar, derruba a casa. Ok, então, Raul. eu quero só fechar com isso. Tem muita coisa, cada cidade tem Minas Gerais também tem essa parte de patrimônio histórico bem conservada. Você pegar, por exemplo, aquele circuito de museus do centro de Belo Horizonte, entendeu? É uma coisa bonita, legal, que a gente precisa incentivar. A proteção do patrimônio material também em Minas Gerais, ela é muito forte, né? Você pegar uma cidade como Ouro Preto e tal, e por aí vai, para outras minas, eu acho que tem coisa, não tem uma cidade que aparece, é um modelo. Eu gosto de um pouco de cada coisa, cada cidade brasileira tem uma coisa para oferecer. Nós somos um país subdesenvolvido, né? Nenhuma cidade vai conseguir ser um modelo acabado,
pleno, né? Até porque nós tem problemas aí que são difíceis de solução nas cidades, dentro do marco do desenvolvimento nacional brasileiro hoje, né? Toda cidade que você vai tem morador de rua, por exemplo, é uma coisa trágica, né? O centro, com gente dormindo nas pontes. É até difícil, né, de poder fazer o turismo no Brasil por conta disso, né? Everton, por favor, nosso presidente Everton Baca, suas considerações finais. Fique à vontade. Antes de mais nada, candidato Raul, peço desculpas, eu tive a eventualidade de uma queda de energia aqui, a rede de alta tensão aqui da onde eu moro rompeu e eu não pude recepcioná-lo, mas tenho certeza que o nosso vice-presidente, o Henrique de Liberale, recebeu bem. Bem, é importante afirmar aqui, né, que nós, como associação, iremos trabalhar de maneira harmônica com a Prefeitura Municipal, né, para que no exercício das profissões de engenheiro, arquiteto, técnico e tecnólogo, possamos realizar atividades de interesse social e humano dos cidadãos sorocabanos, né. Nesse tema, candidato, desejamos saber do senhor a reciprocidade, né, visando, como já foi dito acima, o interesse coletivo do munícipe. Eu vou ser bem assim, transparente com vocês. Eu não tenho rabo preso com nenhuma empresa da cidade, sabe? Para mim, o que vai orientar minha cabeça, que sempre orientou, é interesse público. Então, não vai ter ninguém, entendeu? Eu vou tratar as empresas imobiliárias da mesma forma que eu trato o cidadão dos bairros, entendeu? Qualquer pessoa vai ter o mesmo tratamento igual. É o interesse público, vai beneficiar a cidade, maravilha, entendeu? Vai prejudicar alguma opa, vamos parar, pensar, pedir vistas e analisar, entendeu? E dimensionar o tamanho do prejuízo. Então, eu vou tocar assim, por conta disso, eu vou ter uma liberdade grande, não é? Por isso, inclusive, que eu nunca quis subir no cavalo que eu não tivesse a rédea, que já me foi oferecido já várias vezes aí ao longo desses 20 anos, siglas partidárias todas, para poder ser prefeito de Sorocaba, porque eu queria poder subir no cavalo e ter a condução da rédea para poder fazer um trabalho que fosse aquilo que eu acredito, né? Que seja aquilo que eu acredito. E o que eu acredito? A minha ideia é, em janeiro do ano que vem, preparar a cidade para uma conferência da cidade, para a gente pensar junto o que nós queremos para o futuro de Sorocaba. Amarrar isso no plano diretor, código de obras e desdobrando esse interesse público nos diplomas legais da cidade, envolver a Câmara Municipal, a imprensa e todas as associações. Vocês serão convidados permanentes para a gente participar desse debate. Quero também implementar em Sorocaba o orçamento participativo. Qual que é a ideia? A ideia é a parte do orçamento da cidade, a parte de investimento, eu quero entregar para a população decidir isso. E entregar para sempre, entendeu? Para que depois que a gente tenha uma visão de que o povo não gosta dessas coisas, é nada, o povo adora. É só dar a possibilidade, entendeu? Entregar, deixar o povo assumir a condução da prefeitura e acabar que o político sendo apenas um instrumento, não ser o coronelzão que vai resolver tudo. Então, um pouco do que eu estou pensando é isso, aprofundar a democracia, e se eu vou fazer isso, é claro que as entidades organizadas da sociedade serão as primeiras a participar desse processo. Então, assim, vocês serão chamados aí constantemente para ajudar a gente nesse desafio, que o desafio é grande, é um desafio de todos nós, né? Eu quero agradecer demais aqui a reunião. Aqui foi uma conversa, vamos dizer assim, um pouco mais elaborada, né? Difícil, a gente vamos ter poucos momentos durante a campanha para a gente poder debater e refletir um pouco mais sobre a cidade. Eu fico muito feliz, espero poder ter contribuído a esse processo de reflexão e vocês podem ter certeza que a associação vai ser chamada muitas vezes, vai ser requisitada para ajudar a gente aí a pensar os projetos para Sorocaba. Porque o que eu falei aqui é uma gota no oceano, né? Nós temos aí várias outras questões que nem tratadas aqui foram e fazem parte da cidade, são importantes. E tem muita coisa também que é importante para uma comunidade, mas para outra não é, para o contexto geral da cidade não tem importância, mas para aquela comunidade é a questão fundamental. Então, é difícil dizer também se uma coisa é importante ou não, dependendo do olhar que você coloca para as pessoas, dependendo do ponto que a pessoa está, aquilo pode ser a coisa mais importante. Então, eu espero poder ter contribuído, podem ficar tranquilos, nós vamos estar com as portas da prefeitura abertas. A minha ideia é promover uma troca grande, na condição da cidade. Acho que Sorocaba perdeu muito tempo nesses últimos anos todos, por conta dessa brigaiada que virou em torno da caneta na prefeitura, e a ideia é virar a página, virar a página, sacudir, jogar a poeira para cima e tentar recomeçar a partir de janeiro do ano que vem, a partir de novas bases, tirar a cidade da crise, que é grande, tentar estender a mão para as famílias também que estão em crise, e estabelecer aí um novo horizonte de desenvolvimento para a cidade, tá joia? Um pouco isso aí que eu estou pensando.
Perfeito, Raul, muito obrigada pela sua participação na nossa entrevista. Essa aqui é a primeira de uma série de entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. O Marcelo, que está aí disputando pleito ao cargo da Prefeitura pelo Partido do Socialismo e Liberdade, o PSOL, né, e agradeço também a todos que participaram aqui, fizeram suas questões muito bem elaboradas previamente, né, direcionando justamente para a nossa questão, as nossas questões aqui da associação, que também impactam diretamente na comunidade, ok? A entrevista vai ficar disponível em nossa web TV, tá? Então, assim que for disponibilizada, nós divulgaremos nas mídias sociais e no site da nossa associação. Então, muito obrigada e uma ótima noite a todos. Maravilha, pessoal. Boa noite aí. Obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa sorte no pleito, candidato. Obrigado, obrigado. Vai dar tudo certo. Boa sorte. Vamos. Boa sorte. Um abraço. Boa noite. Valeu, até mais. Quem quiser Boa conversar noite. comigo, tem meu zap. Eu nem fiz merchan aqui, hein? Por favor, Eu vou deixar por meu favor. zap aqui. Quem quiser falar comigo, tiver alguma sugestão, uma crítica, alguma ideia, pode mandar para mim lá. O meu é 996037470. Vou pôr aqui eu posso escrever aqui no comentário? Pode. Olha, 996037470. Se tiver alguém que queira conversar comigo ao longo da campanha Uma questão, candidato. Se ligar, eu atendo. Agora mandar uma mensagem, eu respondo. E não teve. A gente sempre tem uma reunião aí na entidade dessa vez. Isso pode ser tornado público, porque essa entrevista ela vai. Pode, na no Zap, tá no Face, tá até nos jornais e tal. Eu mesmo gosto de mexer, porque eu recebo muita informação, assim eu fico bem informado, entendeu? E hoje a gente anda com o celular para baixo para cima, né? Então não tem problema, dá para responder. E se demorar um pouquinho, uns dias, aí eu respondo depois, né? Mas é o que dá. Perfeito. Pode entrar em contato aí. Ótimo. Tá bom, pessoal? Obrigado aí. Boa noite para vocês. Obrigada, boa noite. Ótima reunião. Tchau, tchau. Boa noite, até mais. Boa noite, tchau, tchau.